Bom dia a todos. Meu nome é André Pacheco, dando continuidade às nossas reuniões semanais, nosso grupo. Eu trouxe um artigo de revisão hoje, só como é que passa. Hoje eu trouxe um artigo de revisão sobre inervação cardíaca simpática na prevenção de arritmias ventriculares geneticamente mediadas. Então, esses dois autores, o Peter Schwartz e o Ackermann, são umas grandes referências no campo das arritmias genéticas, né? Tem uma casuística muito grande de inervação simpática. Então, eles escreveram essa revisão compartilhando as experiências deles e como um guia para os demais cardiologistas e que vai valer a pena. Então, como introdução, o foco primário dessa revisão é avaliar a denervação na síndrome de isquete longo e taquicardia ventricular polimórfica catecolaminética, VPC, e avaliar o impacto dessa denervação no impacto clínico disso, né? Então, os atores, eles têm uma casuística de mais de 500 pacientes de denervação nesse contexto, então eles passam a experiência deles nessa revisão. Então, no tratamento dessas duas doenças, é muito comum o clínico ficar na decisão de ou manter a medicação beta-bloqueadora ou indica um CDI. E a denervação se encaixa como uma terceira opção, né, de um tratamento também que melhora a qualidade de vida e também com prevenção de mortes de arritmias. Eles comentam que a denervação ainda é subutilizada pelos clínicos porque eles têm um pouco de incerteza de indicar a denervação versus colocar o CDI. É muito mais simples colocar o CDI do que, às vezes, não implantar o CDI e indicar a denervação. É uma indicação complexa, né? Então, seguindo. Então, os objetivos dessa revisão é revisar um pouquinho a história e o racional da denervação simpática, analisar os dados, né, disponíveis nas cardiopatias, como QT-LONG e TPPC, e também em outras arritmias em geral, nas quais ela já tem alguma casuística disso, e avaliar como e quando indicar, né, essa denervação no contexto dessas doenças, no conjunto da terapia já instituída, né. Então, racional, né, eu resumi bem essa revisão para ficar mais fácil de apresentar e ficar mais curto também, para aproveitar mais, né. Então, basicamente, o efeito da denervação é basicamente pela não transmissão, né, do estímulo simpático central, ele não atinge a sua efeito na via eferente distal com a norepinefrina no miocárdio, então a dominância da denervação simpática é pelo lado esquerdo, então e se a gente interrompe essa transmissão, ele perde esse efeito simpático estimulante no ventrículo. E os efeitos principais, isso aí traz uma tabelinha bem interessante, bem simples assim, e vai também item por item, né? A liberação da norepinefrina na parte final do nervo, reduz as arritmias ventriculares associadas com isquemia, reduzem. Então, inicialmente, a denervação foi aplicada em pacientes com angina, né, logo quando começou, muito da angina, lá na década de 20. Então, ele foi visto que, além de melhorar a angina, também melhora a arritmia, né, nesse contexto. Aumenta, né, o período refratário ventricular e, principalmente, o mais importante que eles ressaltam aqui é que ele aumenta o limiar de fibrilação ventricular. A denervação age mais impedindo a deterioração do tossades para FV e, provavelmente, iniciar a tossades. Ele age mais na evitar a progressão da tossades para FV, né? Aumenta um pouco a tirania reativa do miocárdio, então ele é bom para escongina, né? E importante é que ele não impede a performance cardíaca, né? Como a inervação direita, ela compensa um pouco isso, não tem alteração nem na frequência cardíaca, nem a contratilidade miocárdica quando ele faz a inervação só do lado esquerdo. Né? Isso é importante também, a performance cardíaca não muda, né? É importante também, ele ressalta que é uma denervação pré-ganglionar, né? Então, não tem possibilidade de regenerar depois, porque eles interrompem a sinapse logo no começo, então não tem possibilidade de, ao longo do tempo, reconectar, né, essa transmissão. Então, são os efeitos básicos principais que ele ressalta. Então, a extensão da denervação, aqui ele mostra na figura no artigo, que ele ressalta bem, aqui uma foto aqui de uma denervação com exposição da pleura por videotoracoscopia, né, esquerda, e ele ressalta bem que é fundamental incluir o gânglio estelado, a parte inferior do gânglio estelado, aqui na T1, nessa região aqui no alto da incisão, então o gânglio estelado, né, C7, C8, T1, ele age no T1 ali na parte inferior dele, né, onde consegue atingir sem ter risco de lesar
causar síndrome de Horner, né? Mas ele ressalta que nessas arritmias que tem longo e TVPC, é fundamental agir além do gânglio estrelado, também no gânglio T2, T3 e T4. Ele tem dados que, se você não faz a inervação completa em todas as cadeias, o resultado não é tão bom na PT longa e na TVPC. Então, ele ressalta que realmente tem que ser completo. E ele questiona muito, ele diz que não é nem ético fazer uma denervação não completa nessas doenças, que realmente tem se estudado uma denervação mais simplificada, só um ou outro, né? Só T2, T3, não uma parte. Ele fala que nessas doenças o resultado não vai ser bom. Ele acha nem ético fazer, né? Então, aqui, falar um pouquinho sobre a técnica aqui, né? Nas indicações de QT longo, ele define bem 5 grupos diferentes, 4 grupos diferentes de contextos que a denervação pode ser indicada no QT longo, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas ele separa em alguns grupos. Grupos de muito alto risco de evolução desfavorável, né? Que aqueles pacientes que têm eventos arrítmicos no primeiro ano de doença ou tem algumas mutações de muito alto risco, CALM, CCA1, JLL, e com recorrência ou em uso beta-bloqueador, nesse grupo de maior risco, né, que a inervação poderia ser mais útil. Grupo 2, um pouquinho menos risco, a morte súbita abortada, né. Terceiro, 5 em uso de beta-bloqueador, esse é o maior risco. E no grupo um pouquinho menos risco, prevenção primária, paciente de alto risco, esse alto risco ele define tanto pelos testes clínicos quanto o de eletro, né, que é muito longo, os testes clínicos que identificam. Alto risco de evento, assintomático ou síncope sem uso beta-bloqueador, né? No caso seria uma prevenção primária, mas ainda sem usar beta-bloqueador, né? E num grupo de mais baixo risco, assintomático e que não consegue usar beta-bloqueador. Ele não teve nenhum evento ainda, mas ele tem que ter longo e não consegue usar beta-bloqueador porque ele não tolera, né? Tanto por bradicardia ou por asma ou outro motivo. Mas essa separação por grupos aqui, ele vai colocar depois aqui que, veja, o mesmo grupo do Schwartz, ele coloca essas separações em 4 grupos porque eles fizeram esse registro grande, 50 anos de experiência deles, 125 pacientes, e nesse registro que ele se baseia para comentar esses 4 grupos, ele separou os pacientes nesses 4 grupos. Grupos de muito alto risco, como a gente comentou, morte cardíaca abortada, 5 em uso beta-bloqueador e prevenção primária, né? Pacientes que já tiveram 5 sem beta-bloqueador. Nesses 4 grupos, eles tiveram resultados diferentes em termos de desfecho. Veja vocês aqui, mesmo falando sobre isso, nesse grupo, o QT médio foi 527 milissegundos, 90% usava beta-bloqueador, follow-up 12 anos, né? Então, o que eles viram aqui? Que nesses 4 grupos diferentes, esse grupo de mais alto risco ficou assintomático em 17% do tempo na evolução. 7% do tempo ficou assintomático. Morte cardíaca abortada, 52% ficou assintomático. 5 beta-bloqueador, 47%. E no grupo de prevenção primária mais baixo risco, só 97% dos pacientes foram assintomáticos nos 12 anos. Então, esses grupos de diferentes riscos, eles interpretam de maneira diferente. No geral, caiu 86% a taxa de evento cardíaco grave de uma forma geral. Então, realmente tem um resultado muito bom. Quanto maior o risco, né, realmente pior o resultado a longo prazo, né? Então, ele comenta aqui, aqui ele coloca como que ele faz, como as duas fazem na prática clínica dele, né? Então, vamos devagar aqui, um por item. Paciente de muito alto risco, né? Um evento no primeiro ano, com genética de alto risco, com recorrência de beta-bloqueador. Ele indica CDI mais denervação. Nunca só denervação, CDI junto nesse grupo de alto risco, porque segurança, né? Denervação para reduzir a arritmia, CDI por segurança de modo súbito. E caso tiver recorrência aqui, ele indica uma denervação do lado direito, certo? Morte cardíaca abortada. Se o primeiro sintoma teve sem beta-bloqueador, né, sem tratamento prévio, ele coloca beta-bloqueador com CDI. Padrão que é feito, né? Se tiver choque ou QT ficar maior de 500 ainda depois disso, indica denervação. Então, morte cardíaca abortada sem beta-bloqueador prévio, começa bloqueador CDI e indica denervação no segundo momento se tiver choque ou QT persistir acima de 500. Se morte cardíaca abortada em uso de beta-bloqueador ou intolerante a beta-bloqueador, faz os dois, CDI mais denervação direta. Então, esses grupos são de maior risco. Esse aqui é interessante, sim, com beta-bloqueador, né? Já usa beta-bloqueador. Nas diretrizes habituais, a gente vai colocar CDI, né? Habitual. Aqui não, eles primeiro fazem denervação e reavaliam em 6 meses. Se não tiver recorrência, que ficar abaixo de 500 milissegundos, eles não colocam CDI. Eles têm uma abordagem diferente, porque eles têm uma experiência em denervação, eles confiam muito nisso. Então, realmente, aqui nessa situação, eles não colocam CDI.
Quando fez a derivação, 6 meses, não teve recorrência, mas o QT ficou maior do que 500, eles ou usam mexiletina ou consideram colocar o CDI. Nos grupos de mais baixo risco aqui, né, prevenção primária, com tratamento com 5% tratamento com beta-bloqueador prévio, né, não consegue usar beta-bloqueador, eles fazem derivação. Eles não colocam o CDI, não, prevenção primária, né, então eles não conseguem usar beta-bloqueador e indicam a derivação. Esses resultados foram bem significativos em relação ao como o QT 6 meses depois da inervação é importante. Se o QT 6 meses depois da inervação é abaixo de 500, realmente reduz drasticamente o risco, tanto de evento, né, em geral, em 6 meses, aqui, QT abaixo de 500, a taxa de eventos é baixa, né, em relação ao QT maior de 500, e em termos de morte súbita, evento grave, realmente, quem ficou com QT abaixo de 500 depois de 6 meses da inervação quase não teve eventos nenhum. Né? Então, realmente, esse critério de 6 meses depois é bem importante. Metade dos pacientes que tiveram um QT acima de 500 antes da denervação, eles reduziram bastante, em média de 60 milissegundos depois da denervação, e a denervação não influenciou qual o genótipo, né? 1, 2, 3 não interferiu no resultado da denervação. Então, seguindo na avaliação deles, eles comentam que denervação à esquerda, né, como monoterapia, né, a casuística deles só com monoterapia. Eles, principalmente nesse caso, pacientes que não conseguem usar beta-bloqueador por uma contraindicação, não tolerou, né, tem em torno de 12% dos pacientes, uma casuística de 2004, não conseguiram usar, ficaram monoterapia. Esses pacientes, 82% que fizeram denervação sem outra coisa, sem beta-bloqueador, sem CDI, 82% eles ficaram assintomáticos, tiveram uma redução do QT em torno de 75 milissegundos. Um resultado bom, né? Eles acham que é só denervação sem outra coisa, né? A proporção de pacientes com monoterapia com denervação somente aumentou recentemente na Mayo Clinic do Ackermann, 31% até, bastante gente não consegue usar beta-bloqueador, né? Em Milão, 10% do Schwartz. Então, eles ressaltam, né, que, lógico, o ideal sempre é usar beta-bloqueador pipelon, só que quando você não consegue usar o intolerante, já há hoje evidência suficiente para iniciantes fazerem denervação, ficar só com a denervação e sem monoterapia, sem CD. Então, como essa questão do QT longo depois da denervação é importante para ver o efeito protetor, eles recomendam seguir o QT, o intervalo de QT, se for acima de 500, aí se indicar o CDI depois. Denervação simpática à direita, né? Eles colocam sobre isso, que realmente pode ser utilizado, sim, quando a denervação esquerda somente não foi suficiente. É raro eles fazerem isso. Dos 450 pacientes que eles fizeram, tanto QT longo quanto TVPC, só 20 pacientes fizeram denervação direita depois a esquerda. Porém, assim, eles não fazem isso logo de cara. Quando o paciente vai para eles com recorrência após a denervação, eles primeiro fazem uma arredo da denervação, eles fazem um novo procedimento para a clínica deles, ver se está tudo certo lá, e realmente, na grande maioria das vezes, comentam que não está bem denervado. O ângulo do não está denervado, a parte distal TC4 não foi mexida, então, realmente, eles fazem de novo uma denervação esquerda, para realmente garantir que realmente foi refratário a isso, e então é bem incomum esse elemento também à direita, né? Então, tem suas limitações, mas bem casos selecionados, à direita também, né? Bilateral, no caso, né? Então, esse mais contra o QT longo, né? Quanto ao TVPC, ele comenta mais rapidamente que, veja, TVPC talvez a única doença que o CDI faz mal, né? Se você começa a tomar choque, aumenta a morbidade, aumenta a mortalidade do TVPC. Então, pode tomar o medo e a dor dos choques podem encadear mais a arritmia até a tempestade elétrica, né? Então, o resultado da inervação da TVC também é muito bom. A taxa de eventos maiores reduzem até de 100 para 32% depois da denervação. E a taxa de choques apropriados reduzem muito também, 96% para 3 ou 0,6 choques por pessoa ano na casuística deles, né? Então, realmente, tem um efeito muito bom. E eles definem que se teve síncope, apesar do tratamento com beta-bloqueador, denervação é a primeira opção ao invés do CDI, né? Eles evitam o CDI nessas situações, em síncope, apesar do beta-bloqueador. Só realmente mostra que eles colocam CDI. Então, realmente, eles definem que se o beta-bloqueador não está adequado ou não está fazendo efeito, por algum motivo não consegue usar, não hesitar em fazer denervação, logo não demorar para fazer isso, né? E
TVPC, às vezes, pacientes são graves, refratários, às vezes esquece uma dose do beta-bloqueador já tem crise, né? Então, a derivação é cada vez mais usada mais precocemente. E para pacientes que têm uma TVPC, que já abrem o quadro com morte súbita cardíaca abortada, eles divergem um pouquinho aqui na triploterapia, que fazer logo de cara, né? O grupo da Mayo Clinic, que é o Schwarz, ele coloca lá de começar logo na Nadolol, flecainida e denervação. Os três juntos, para quem já abriu o quadro com morte súbita. E no de Milão, eles colocam Nadolol, denervação e colocam CDI. Não ficam sem CDI. Eles divergem um pouquinho na indicação do CDI nesse contexto, né? Outras doenças genéticas monogênicas, né? Então, assim, eles não têm evidência de ampliar essa indicação para outras doenças, assim, como de rotina, né? Assim, eles têm poucos casos com hipertrófica, com displasia do VD, mas, assim, eles definem bem que para indicar uma derivação tem que ter muito claro que o mecanismo da atividade tem a ver com a estimulação simpática, né? A ativação simpática, nem sempre isso é fácil. Então, eles têm casos, mas não é uma coisa assim com evidência que eles podem indicar assim, de uma maneira geral, né? E uns casos têm até com miocardiopatia dilatadas também, que se a paciente já tem arritmias relacionadas com uma ativação simpática. As refratárias, né, da negação sempre é uma opção a se considerar, né? Complicações, então, pós-denervação simpática esquerda, né, sequelas. Então, é comum, eles relatam, assim, a paciente ficar com o braço esquerdo, com a mão esquerda, um pouquinho alternar entre seco e úmido, assim, porque a questão que pode afetar as glândulas sudoríparas da região esquerda, né, isso é comum. Preocupações da síndrome de Horner é muito exageradas, falam que o risco é muito pouco, né, eles falam que só 3 a 5% dos pacientes têm uma pequena pitose esquerda, não Horner, mas uma pequena pitose, que fala que na população geral já entra um 10% das pessoas que têm isso, então é pouco, né? E a grande maioria das vezes isso resolve nos primeiros dias, em meses já quase ninguém tem. Eles realmente acham que a preocupação com isso é maior do que na prática que eles observam. Assim. Uma ptose maior que precisou de correção estética, né? Ocorreu em não mais do que 1% dos pacientes, né? Na casuística deles. E o que também às vezes acontece, preocupa, é uma neuropatia, né? Uma dor neuropática, né? Até 30% dos pacientes podem ter, mas que geralmente é transitória e resolve em poucos meses após o procedimento. Né? Então, é comum eles terem esse tipo de complicação. Depende um pouquinho da via de acesso também, sabe? Que diverge um pouquinho de acordo com a técnica, né? Então, em termos de guidelines, ele escreve na diretriz que até então era sempre assim, até um tempo atrás, quando o CDI quando quer ser refratário é sem denervação. Mas as diretrizes mais recentes colocam assim que você tem paciente de alto risco, né? E quando o beta-bloqueador não fez efeito, ou não fez o efeito esperado, não conseguiu usar, pode colocar ou denervação ou CDI. Isso está em diretriz classe 1, ou um ou outro, né? Não somente só deixar a denervação para caso o CDI for refratário, né? Tomar choque depois do CDI. E isso no QT longo. No TVPC, realmente, se o paciente não tolera bem beta-bloqueador ou tem sintoma apesar do beta-bloqueador, pode também colocar derivação ou CDI. Só que isso é recomendação de diretrizes. E nesse artigo, baseado na experiência deles, em muitos casos, eles deixam essa mensagem assim de sugestões deles, né? Eles fazem muito experimento, indicações que eles consideram ideais, né? Atuais, né? Então, prevenção secundária. Logicamente, pacientes com choque refratário de CDI, né? Então, isso aí não tem dúvida que a derivação vai ajudar muito. E coloca sempre propanolol ou nadolol, né? Que são as drogas boas para TVPC e longo, né? Propanolol tem no Brasil, nadolol não tem, né? Então, propanolol que seria a primeira linha. Então, para evitar choque de CDI, mais óbvio. QT-longo, que uma morte cardíaca abortada, que o paciente não quis colocar CDI, derivação indicada. Pacientes que têm choque de CDI apesar de dose alta de beta-bloqueador, você pode... em uma denervação prévia, né? Você pode tentar uma denervação direita, né? Uma coisa em amarelinho. Uma coisa menos indicada, né? Mais rara. Mas o principal aqui, importante que eu até ressaltei aqui, pacientes com síncope, usando beta-bloqueador e denervação, eles recomendam ao invés de CDI. Síncope com beta-bloqueador, que no dia normal indica CDI, eles colocam o primeiro denervação, né? TVPC, pacientes com morte cardíaca abortada abrindo o quadro, né? Sem tratamento prévio. Se você não coloca o CDI, poder fazer derivação também. E em pacientes com TVPC com morte cardíaca súbita abortada, ao invés de colocar só o CDI, você pode colocar CDI e já mais derivação logo de cara. Não esperar muito aqui para o beta-bloqueador. Se morte cardíaca, você pode fazer as duas coisas. Beta-bloqueador mais derivação. Ele amplia um pouco as indicações, na verdade, né? E prevenção primária, pacientes com síncope sem beta-bloqueador, ele indica fazer derivação
além do, ou, desculpa, que não consegue usar beta-bloqueador, né? 5 sem beta-bloqueador, que se não consegue usar beta-bloqueador, usar a inervação como primeira escolha de prevenção primária. Síncope sem beta-bloqueador também, de alto risco, apesar do beta-bloqueador, indica de inervação. Então, ele amplia bastante as indicações. Né? Eles realmente confiam com um estado bom nisso aí. Agora, aí tem uma divergência, né, na discussão, assim, veja, na síncope, né? Que, veja, lógica de cabotada, evento refratário beta-bloqueador é mais fácil indicar, né? Mas na síncope aqui, no que ele usa no dia a dia, ele colocou lá, né? Síncope beta-bloqueador da inervação, não CDI, né? CDI só se também tiver recorrência ou que o QT ficar acima de 500. Versão primária, foi intolerante ao beta-bloqueador, da inervação não CDI. Agora, ele comenta que realmente, lembra até outro estudo aqui no ano passado, mostrando que pacientes com QT longo que colocaram CDI tiveram uma redução drástica na mortalidade. Né? Um registro grande no final do ano passado, americano, né? 3 mil pacientes, que realmente houve uma redução importante em 5 beta-bloqueador, que o CDI realmente reduziu morte, né? Então, ele, nesse caso, assim, de inervação ou CDI, né? Ele comenta, né, que inclusive, esse registro ano passado, até na editorial, o pessoal foi bem agressivo, realmente, indicar o CDI cada vez mais precoce, né? Até mesmo sem beta-bloqueador prévio, com QT acima de 500, logo, indicar o CDI logo de cara, porque isso foi um resultado bem importante em redução de morte, né? Mas os autores aqui da derivação, eles falam que, sim, foi um registro, né? Cenário mundo real, uma grande variância de conduta e não é um centro de expertise como eles têm lá, tal, então eles realmente acreditam que a maioria das vezes não deve colocar CDI em situações que realmente por meio de inervação não tem CDI. Então tem uma divergência aí, né, de coloca CDI só ou de inervação, né? Como a gama dos ciências não tem uma expertise com denervação tão simples assim, é fácil de colocar um CDI com segurança, né? Então, eles querem evitar isso, a mensagem deles. Então, é isso. Está aberta a discussão. Acho que eles